Como ter um cérebro blindado? Neste vídeo você vai descobrir como fazer isso até o final, então não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Esse assunto foi trazido pela Brenda, que ela assistiu ao primeiro vídeo que a gente postou e ela falou, cara, nunca tinha parado para me ligar na importância de ter resistência mental. E eu parei para pensar naquilo e eu percebi que muitas pessoas realmente não pensam nisso. Então eu pensei, eu vou trazer um vídeo explicando mais sobre essa resistência mental, como ter um cérebro blindado. Então não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal. E se você acha que você precisa estar em um lugar onde você precisa crescer 1% ao dia, eu te recomendo você entrar para o 1%. No 1% a gente tem aulas ao vivo e a gente compartilha tudo que a gente está aprendendo para se tornar 1% melhor a cada dia e é totalmente gratuito. Não vou deixar link aqui, mas você pode me chamar no meu Instagram, que provavelmente está na descrição, e me chama lá no direct que eu te mostro o caminho para você entrar e você vai fazer parte dessa comunidade, podendo até mesmo trazer temas para vídeos aqui no canal, tá? Então, vamos para uma breve introdução sobre como ter um cérebro blindado. Viver em um mundo repleto de desafios exige uma abordagem resiliente para enfrentar as adversidades. Nesse contexto, desenvolver um cérebro blindado é algo extremamente valioso. Ter um cérebro blindado não significa apenas resistir aos obstáculos, mas cultivar uma mente que seja flexível e capaz de enfrentar as complexidades da vida de maneira construtiva. A importância dessa mentalidade transcende a mera superação de dificuldades e se liga ao bem-estar emocional, à capacidade de gerenciar estresse e à construção de uma base sólida para a vida que somente 1% da população terá acesso. E aqui eu deixei uma frase de Oliver Goldsmith, que é: o verdadeiro teste não está na resistência que temos enquanto estamos de pé, mas na resistência que mostramos quando estamos caídos. A verdade é que na nossa sociedade é muito difícil ter resistência mental, porque a gente vive numa sociedade muito facilitadora, numa sociedade onde você não precisa mais trabalhar, porque o seu pai te sustenta, onde você não precisa ter responsabilidade, porque os relacionamentos se tornaram totalmente descartáveis e onde você não precisa cumprir sua palavra, porque na nossa sociedade virou algo descartável, falar e não fazer, mentir. Então, a gente está num momento onde muitos dos princípios que nos trouxeram até aqui foram deturpados, isso é um fato. Então, você ter um cérebro blindado é te tornar um ponto fora da curva. Você ter um cérebro blindado é te colocar acima da média das pessoas. A média não tem isso, a média não tem essa capacidade, a média entra num serviço e de mês em mês está pulando de serviço em serviço e você não quer fazer parte dessa média, correto? Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa para blindar o seu cérebro é cultivar relacionamentos saudáveis. E quando eu falo de relacionamentos saudáveis, eu falo de relações sólidas e duradouras. Coisas que daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5, você ainda vai ter esses relacionamentos. Você ainda vai cultivar essas pessoas na sua vida. E eu dividi isso em 3 pilares. O primeiro pilar é o relacionamento amoroso. Quando você está solteiro, quando você não tem um relacionamento sério com alguém, o seu cérebro ele fica disperso. E ele fica buscando alguém. Ou você gasta muita energia cerebral pensando no sexo oposto, se você é hétero, ou no mesmo sexo, se você é homossexual. Então, você gasta muita energia cerebral pensando em resolver seu problema sexual. Você gasta muita energia mental pensando em descobrir a sua metade da laranja. E isso é algo extremamente desgastante, extremamente improdutivo. Então, quando você estabelece um relacionamento amoroso sólido e duradouro, você está contribuindo para ter uma mentalidade blindada. Por quê? Porque relacionamento entre pessoas gera desgaste, certo? Você tem que se adaptar à pessoa, a pessoa tem que se adaptar a você. Isso gera um desgaste saudável para que você tenha uma blindagem cerebral. Anota essa frase. A blindagem cerebral, ela vem através do desgaste. Seja um desgaste emocional ou seja um desgaste físico, mas é um desgaste controlado, não é algo para te deixar surtado, é algo simplesmente para que você possa realmente calejar a sua mente. Quando a gente fala de blindagem, a gente fala de calejar a mente, tá? Relacionamento familiar, com pai, com mãe, com irmão, seja bem resolvido com a sua família, tá? Não seja aquela pessoa que se relaciona mal com o pai, com a mãe, independente do que os seus pais fizeram.
Seja uma pessoa bem resolvida. Entendeu? Você não precisa conviver, mas você precisa ser bem resolvido. Por quê? O jeito que você trata seus pais é o jeito que você trata seu cônjuge. Então, se você não sabe respeitar a pessoa que, hierarquicamente falando, tem autoridade sobre a sua vida, você não vai respeitar ninguém. Então, engole seu ego e respeita a sua família. E o terceiro é cultivar relacionamentos sociais. Você não pode se isolar. Não pode achar que a vida é você e só você. Não, você precisa ter relacionamento social, seja uma pessoa do trabalho, seja o seu amigo de infância, seja o seu amigo do seu hobby ali que você estabeleceu, que a gente já falou em outro vídeo, mas mantenha esse relacionamento social, tá? A segunda coisa que você precisa é desenvolver inteligência emocional. Desenvolver inteligência emocional é você compreender e gerenciar as suas emoções. E essa é uma habilidade chave para lidar com situações desafiadoras e gerar esse calejamento mental, tá? Primeira coisa, compreenda suas próprias emoções. Como que você pode compreender suas próprias emoções? Existe um jeito simples de você compreender suas próprias emoções. Quando você estiver sentindo uma emoção, abre o bloco de notas do celular e anota. Estou me sentindo assim. Depois que você anota como você está se sentindo, você anota a causa. Por conta disso. Estou me sentindo assim porque aconteceu tal situação. E começa a refletir sobre as emoções que são geradas mediante as situações que você vive. Quando você faz isso, você vai adquirindo uma compreensão nova sobre as suas próprias emoções. Tenha consciência dos gatilhos emocionais, pessoais e padrões de reações. Vamos supor que eu falo em cerveja. Você já me olha com a cara de nojo. Por quê? Talvez porque o seu tio, seu pai, alguém do seu convívio, bateu um carro tomando cerveja. Então você é traumatizado e não bebe bebida alcoólica. Ou se eu falo, por exemplo, de infância e seu estômago já revira, às vezes você sofreu algum tipo de abuso na infância e você não gosta nem que mencione a infância. Então, tenha consciência dos gatilhos emocionais, porque se você gerar essa consciência, as pessoas não podem usar isso contra você. E também tenha, no geral, esse gerenciamento e regulação das próprias emoções de maneira saudável. Você não tem que se tornar uma pessoa sem emoções, mas você tem que se tornar um analista da emoção. Então, quando a emoção vem, não é que você vai cortar a emoção, mas você vai se distanciar um pouco da emoção e vai analisar, eu estou sentindo isso, eu deveria sentir isso, eu deveria me portar dessa maneira. Algumas emoções realmente você tem que cortar. Por exemplo, para ter um bom convívio social, às vezes você tem que abrir mão de algumas emoções em determinados momentos. E quando você se torna um gestor da sua inteligência emocional, um gestor das suas emoções, você consegue fazer isso com facilidade, tá? Adquirir força física. Esse é o ponto que eu mais bato, porque quando você caleja o corpo, a sua mente recebe essa evolução. A sua mente, ela desenvolve essa resistência. Então, coloquei aqui que a prática de esportes e lutas pode ser uma maneira eficaz de desenvolver tanto a resistência física quanto a resistência mental. Por quê? Porque quando você pratica o esporte, você ensina a sua mente que o seu corpo precisa se submeter à sua decisão. Então, quais são as vantagens? O que você deveria fazer? Incorporar treinamentos físicos desafiadores e que progridem. Se é academia, coloca uma carga que progride. Se é Muay Thai, começa a desenvolver mais habilidades, mais golpes. Bate mais forte para você apanhar mais forte, No Muay Thai, uma regra que meu professor me ensinou foi essa. Você vai apanhar do jeito que você bater, é igual a vida. Então, se você for para cima com tudo, você vai apanhar com tudo. Agora, se você for na manha, você não vai apanhar tanto. Então, coloque desafios no seu treino. Se exponha controladamente a situações desconfortáveis. É desconfortável tomar um murro na cara. É desconfortável correr 10 km. É desconfortável praticar exercício. Mas, quando você se expõe a situações desconfortáveis que estão dentro do seu limite, não algo que vai te jogar em outro patamar. Não. Você vai empurrando o seu limite para cima, E essa exposição, ela vai também gerar essa resistência mental em você. Experiência de enfrentar adversários em ambientes desafiadores, contribuindo com a tolerância da dor e a capacidade de manter o foco sobre pressão. Sim, quando você enfrenta seus adversários, você gera essa tolerância à dor e você aumenta o seu nível de pressão, entendeu?
Por quê? Você consegue manter o foco estando pressionado. E isso é como se você fosse um guerreiro num jardim. É melhor você ser um guerreiro no jardim do que você ser um jardim numa guerra. Entendeu? Então, seja esse cara com essa armadura mental. E adquirir força física vai te ajudar demais nesse processo. Contato com a miséria humana. Explorar o contato com a miséria humana pode de fato ter impactos significativos na construção da sua resistência mental e na valorização da vida. Então eu coloquei aqui 3 tópicos para você também. Envolver-se com situações de miséria humana, ajudar, vai te criar uma compreensão mais profunda das dificuldades enfrentadas por outros. Valorizar a vida se torna mais tangível quando se compreende a resiliência e a força demonstrada por aqueles que enfrentam adversidades extremas. O engajamento direto com a miséria alheia e a busca de soluções contribuem para a construção de uma resistência mental mais robusta, alimentada por desejo de efetuar mudanças positivas na vida das pessoas. Então, quando você se envolve com a miséria humana, você está gerando situações positivas na vida das pessoas, porque você está ajudando ela a solucionar um problema. Você está começando a valorizar mais a sua vida, porque você percebe que seus problemas são pequenos. E você começa a perceber que o mundo não é só a sua ótica de vista, mas o mundo tem várias e várias camadas. O mundo não é o que você acha que é. É muito maior que o seu ponto de vista. Então, ter um contato com a miséria humana é o que me transforma. Vamos dar um exemplo de miséria humana que não seja, por exemplo, alimentar o faminto, que não seja ajudar instituições de caridade, apesar de que tudo isso vou dar uma simples que todo mundo tem acesso, a morte. A morte é o maior estado de miséria humana possível. E quando eu tenho contato com a morte, minha vida ela muda, eu me torno muito mais intenso, porque é realmente um raio de sol, é uma esperança magnífica você estar vivo. E por último, mas não menos importante, se você chegou até o final, essa aqui é para você. Resolva problemas constantemente. Resolver problemas constantemente e problemas crescentes pode desempenhar um papel significativo na geração da resistência mental. Por quê? Porque cada desafio superado contribui para o acúmulo de experiência e sabedoria na abordagem de situações complexas. Problemas em constante evolução frequentemente exigem adaptação e flexibilidade mental. A superação repetida de obstáculos gera uma mentalidade de persistência e determinação, que são elementos cruciais para a resistência mental. Então, quando você resolve problemas o tempo todo, cara, você se torna um mestre do seu cérebro. Você se torna um soldado de elite mental. Porque, cara, não importa o problema que vier, você vai meter bronca, você vai meter marcha, você vai aniquilar aquele problema. Então, resolva problemas constantemente, crie problemas. Se eu pegar esse copo e quebrar, é um problema que eu criei. Se eu, sei lá, cara, tem tanto tipo de problema que você pode criar e foque nisso. Crie problemas. Se sua vida não está tão difícil, crie problemas, mano. O seu propósito está relacionado com o nível de problema que você resolve. Então, pessoal, é assim que você pode ter um cérebro blindado. Podemos nos aprofundar em mais coisas. Se vocês quiserem, comente aí embaixo temas que vocês desejam, assuntos que vocês querem se aprofundar, que eu vou estar à disposição de vocês, tá? Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com algum amigo, porque pode ajudar demais pessoas que você ama. Caio falando, um abração e até mais.